Nota importante. Este vídeo foi ao ar originalmente antes da crise de 2020. Os mercados estavam em euforia, tudo crescendo. Agora, essa tradução está indo ao ar em maio de 2022, em meio a uma crise econômica, inflação altíssima e juros nas máximas no mundo todo. É importante entender esse contexto e você vai tirar exemplos muito claros de toda a explicação do Ray Dalio. Como a máquina econômica funciona em 30 minutos. A economia funciona como uma máquina bem simples, mas muitas pessoas não entendem a economia ou não concordam em como ela funciona. Isso já causou muito sofrimento econômico desnecessário. Eu sinto um profundo senso de responsabilidade por compartilhar meu modelo econômico, que é simples, mas muito prático. Embora não seja um modelo convencional, ele me ajudou a antecipar e contornar a crise financeira global e tem funcionado bem para mim por mais de 30 anos. Vamos começar. Embora a economia possa parecer complexa, ela funciona de maneira simples e mecânica. Ela é composta por algumas partes simples e muitas transações simples que são repetidas de novo e de novo 1 zilhão de vezes. Essas transações são, acima de tudo, impulsionadas pela natureza humana e são elas que criam 3 forças principais que impulsionam a economia. Número 1, o crescimento da produtividade. Número 2, o ciclo da dívida de curto prazo. E número 3, o ciclo da dívida de longo prazo. Vamos olhar para essas 3 forças e ver como, colocando uma em cima da outra, a gente cria um bom modelo para rastrear movimentos econômicos e descobrir o que está acontecendo agora. Vamos começar com a parte mais simples da economia, as transações. Uma economia é simplesmente a soma das transações que a compõem, e uma transação é uma coisa muito simples. Você faz transações o tempo todo. Toda vez que você compra algo, você cria uma transação. Cada transação consiste em um comprador trocando dinheiro ou crédito com o vendedor por bens, serviços ou ativos financeiros. O crédito gasta exatamente como dinheiro, portanto, somando o dinheiro gasto e a quantidade de crédito gasto, você pode saber quais são os gastos totais. A quantidade total de gastos é o que impulsiona a economia. Se você dividir o valor total gasto pela quantidade de itens vendida, você tem o preço. E é isso. Isso é uma transação. É a peça básica para se construir a máquina econômica. Todos os ciclos e todas as forças em uma economia são impulsionados por transações. Então, se a gente entender as transações, a gente pode entender a economia inteira. O mercado consiste em todos os compradores e todos os vendedores fazendo transações pela mesma coisa. Por exemplo, existe um mercado de trigo, um mercado de automóveis, um mercado de ações, um mercado para milhões de coisas. Uma economia consiste em todas as transações em todos os seus mercados. Se você somar os gastos totais e a quantidade total vendida em todos os mercados, você vai ter tudo o que precisa saber para entender a economia. É simples assim. Pessoas, empresas, bancos e governos se envolvem em transações da maneira que eu acabei de descrever. Eles trocam dinheiro e crédito por produtos, serviços e ativos financeiros. O maior comprador e vendedor é o governo, que consiste em 2 partes importantes. Um governo central, que recolhe impostos e gasta dinheiro, e um banco central, que é diferente de outros compradores e vendedores porque ele controla a quantidade de dinheiro e crédito na economia. Ele faz isso influenciando a taxa de juros e imprimindo dinheiro novo. Por essas razões, como a gente vai ver, o Banco Central tem um papel importante no fluxo de crédito. Eu quero que você preste uma atenção especial ao crédito. Crédito é a parte mais importante da economia e provavelmente a parte menos compreendida. É a parte mais importante porque é a parte maior e mais volátil. Assim como compradores e vendedores vão para o mercado para fazer transações, o mesmo acontece com os credores e tomadores. Os credores geralmente querem transformar o seu dinheiro em mais dinheiro, e os tomadores geralmente querem comprar alguma coisa que eles não podem pagar, tipo uma casa ou um carro, ou eles querem investir em algo, como começar um negócio. O crédito pode ajudar credores e tomadores a conseguirem o que eles querem. Os tomadores prometem devolver o valor que eles pedem emprestado, que é chamado principal, com um valor adicional que é chamado de juro. Quando as taxas de juro estão altas, acontecem menos empréstimos porque é mais caro. Quando as taxas estão mais baixas, os empréstimos aumentam porque é mais barato.
Quando os tomadores prometem reembolsar e os credores acreditam neles, o crédito é criado. Qualquer grupo de duas pessoas pode concordar em criar crédito do nada. Bem simples, né? Mas o crédito fica complicado porque ele vai ganhando nomes diferentes. Assim que o crédito é criado, ele imediatamente se transforma em dívida. A dívida é tanto um ativo para o credor quanto um passivo para o tomador. No futuro, quando o tomador pagar o empréstimo com os juros, o ativo e o passivo desaparecem e a transação é liquidada. Então, por que o crédito é tão importante? Porque quando um tomador recebe crédito, ele é capaz de aumentar seus gastos. E lembra, são os gastos que impulsionam a economia, porque o gasto de uma pessoa é a renda de outra pessoa. Para pensar, cada dólar que você gasta, outra pessoa ganha. E cada dólar que você ganha, outra pessoa gastou. Então, quando você gasta mais, outra pessoa ganha mais. Quando a renda de alguém aumenta, isso torna os credores mais dispostos a emprestar dinheiro a ele, porque agora ele é mais digno de crédito. Um tomador digno de crédito tem duas coisas: capacidade de reembolso e garantias. Ter muito mais renda do que dívidas dá a esse tomador a capacidade de pagar. E no caso de ele não poder pagar, ele tem ativos valiosos para usar como garantia que podem ser vendidos. Isso faz com que os credores se sintam mais confortáveis emprestando dinheiro para ele. Portanto, o aumento da renda permite o aumento de empréstimo, que permite o aumento de gastos. E como os gastos de uma pessoa são a renda de outra pessoa, isso leva a um aumento ainda maior dos empréstimos e assim por diante. Esse padrão que vai se reforçando leva ao crescimento econômico e é por isso que a gente tem ciclos. Em uma transação, você tem que dar algo para conseguir algo. E o quanto você recebe depende do quanto você produz. Com o tempo a gente vai aprendendo e esse conhecimento acumulado eleva o nosso padrão de vida. Nós chamamos isso de produtividade. Aqueles que eram inventivos e trabalhadores aumentaram sua produtividade e seus padrões de vida mais rápido do que aqueles que eram mais complacentes, mais preguiçosos, mas isso não é necessariamente verdade a curto prazo. Produtividade é mais importante para o crescimento a longo prazo, mas o crédito é mais importante para o curto prazo. Isso acontece porque o crescimento da produtividade não flutua muito. Então, a produtividade acaba não sendo um grande impulsionador das oscilações da economia. Já a dívida é, porque é a dívida que nos permite consumir mais do que a gente produziu quando a gente toma a dívida e depois nos força a consumir menos do que produziu quando a gente tem que pagar essa dívida. As oscilações da dívida ocorrem em dois grandes ciclos. O primeiro leva em torno de 5 a 8 anos e o outro leva de 75 a 100 anos. Embora a maioria das pessoas sinta as oscilações, elas normalmente não conseguem enxergar elas como ciclos, porque elas estão olhando muito de perto, dia após dia, semana após semana. Nesse capítulo, a gente vai dar um passo atrás e olhar para essas três grandes forças e como elas interagem para criar as nossas experiências. Como eu já mencionei, as oscilações para cima ou para baixo da linha de crescimento não acontecem por causa da quantidade de inovação ou de trabalho duro das pessoas. Elas acontecem principalmente pela quantidade de crédito que existe. Vamos imaginar por um segundo uma economia em que não exista o crédito. Nessa economia, a única maneira de aumentar meus gastos é aumentar minha renda, o que exige que eu seja mais produtivo e faça mais trabalho. O aumento da produtividade é o único caminho para o crescimento. Como meus gastos são a renda de outra pessoa, a economia cresce toda vez que eu ou qualquer outra pessoa é mais produtiva. Se nós formos seguindo essas transações ao longo do tempo, olhando mais de longe, nós vamos ver uma progressão como aquela linha de crescimento de produtividade. Mas porque nós pegamos dinheiro emprestado, nós temos ciclos. Isso não acontece por causa de nenhuma lei ou regulação, isso acontece devido à natureza humana e à maneira como o crédito funciona. Pensa assim, pedir empréstimo é simplesmente uma maneira de impulsionar os seus gastos. Para comprar alguma coisa que você não pode pagar, você precisa gastar mais do que ganha. Para fazer isso, essencialmente, você precisa pegar emprestado do seu eu do futuro. Ao fazer isso, você cria um momento no futuro em que você precisa gastar menos do que ganha para poder pagar o empréstimo de volta. Muito rapidamente, você já vê que esse movimento forma um ciclo. Basicamente, sempre que você pede emprestado, você cria um ciclo. E isso serve tanto para um indivíduo quanto para a economia. É por isso que entender o crédito é tão importante, porque ele coloca em movimento uma série mecânica previsível de eventos que vão acontecer no futuro. E é isso que torna o crédito diferente do dinheiro.
Dinheiro é com o que você liquida transações. Quando você compra uma cerveja de um barman com dinheiro, a transação é liquidada imediatamente. Mas quando você compra uma cerveja com crédito, é como abrir uma comanda do bar. Você está dizendo que promete pagar no futuro. Juntos, você e o barman criam um ativo e um passivo. Você acabou de criar crédito do nada. E é só quando você paga a sua comanda mais tarde que o ativo e o passivo desaparecem, a dívida desaparece e a transação é liquidada. A verdade é que a maior parte das pessoas, do que elas chamam de dinheiro, na verdade é crédito. O valor total de crédito nos Estados Unidos é cerca de 50 trilhões de dólares. O valor total de dinheiro é só uns 3 trilhões. Lembra? Em uma economia sem crédito, a única maneira de aumentar seus gastos é produzir mais. Mas em uma economia com crédito, você também pode aumentar seus gastos pegando emprestado. Como resultado, uma economia com mais crédito tem mais gastos e permite que os rendimentos aumentem mais rápido do que a produtividade a curto prazo, mas não a longo prazo. Mas não me entenda mal, o crédito não é necessariamente ruim quando ele causa ciclos, ele é ruim quando ele financia o consumo em excesso que não pode ser pago. No entanto, é bom quando ele aloca recursos de forma eficiente, produz renda para que você possa pagar a dívida. Por exemplo, se você pedir dinheiro emprestado para comprar uma TV grande, isso não gera renda para você pagar a dívida. Mas se você pedir dinheiro emprestado para, digamos, comprar um trator, e esse trator permite que você colha mais colheitas e ganhe mais dinheiro, então você pode pagar sua dívida e melhorar seu padrão de vida. Em uma economia com crédito, a gente consegue rastrear as transações e ver como o crédito cria crescimento. Deixa eu dar um exemplo. Suponha que você ganhe 100 mil dólares por ano e não tenha dívidas. Você é digno de crédito o suficiente para pegar emprestado 10 mil dólares, digamos, em um cartão de crédito. Assim você pode gastar 110 mil, mesmo que você ganhe apenas 100 mil. Como seus gastos são a renda de outra pessoa, alguém está ganhando 110 mil dólares. A pessoa que ganha 110 mil dólares sem dívida pode pedir emprestado 11 mil dólares. Então ela pode gastar 121 mil, mesmo que ela só tenha ganho 110 mil. Os gastos dela são a renda de outra pessoa e aí, seguindo as transações, a gente pode começar a ver como esse processo funciona em um padrão que se autoalimenta. Mas lembre-se, o empréstimo cria ciclos e se o ciclo subir, eventualmente ele precisa descer. E isso nos leva ao ciclo da dívida de curto prazo. À medida que a atividade econômica aumenta, nós vemos uma expansão, a primeira fase do ciclo de dívida do curto prazo. Os gastos continuam a aumentar e aí os preços começam a subir. Isso acontece porque o aumento nos gastos é alimentado pelo crédito e a gente já viu que o crédito pode ser criado instantaneamente, do nada, como aquele exemplo do bar. Quando a quantidade de gastos e a renda crescem mais rápido do que a produção de bens, os preços sobem. Quando os preços sobem, nós chamamos isso de inflação. O Banco Central não quer muita inflação porque ela causa problemas. Quando ele vê que os preços sobem muito, ele sobe a taxa de juros. Com a taxa de juros mais alta, menos pessoas podem se dar o luxo de pedir dinheiro emprestado. E aí o custo da dívida que já existe também aumenta. Você pode pensar nisso como os pagamentos mensais lá do seu cartão de crédito subindo. Como as pessoas pedem menos dinheiro emprestado e ao mesmo tempo elas têm pagamentos mais altos das dívidas, elas têm menos dinheiro sobrando para gastar. Então os gastos diminuem. E como os gastos de uma pessoa são a renda de outra pessoa, a renda cai e assim por diante. Quando as pessoas gastam menos, os preços caem. A gente chama isso de deflação. A atividade econômica diminui e a gente começa a entrar em uma recessão. Se a recessão se tornar muito severa e a inflação deixar de ser um problema, o Banco Central abaixa as taxas de juros para fazer com que tudo volte a girar. Com baixas taxas de juros, os pagamentos da dívida ficam mais baratos, os empréstimos e os gastos aumentam e a gente começa a ver outra expansão. Como você pode ver, a economia funciona como uma máquina. No ciclo da dívida de curto prazo, os gastos são limitados só pela vontade dos credores e dos tomadores de fornecer e tomar crédito. Quando o crédito está facilmente disponível, a gente tem uma expansão econômica. Quando o crédito não está facilmente disponível, nós temos uma recessão.
E observe que esse ciclo é controlado principalmente pelo Banco Central. O ciclo da dívida de curto prazo geralmente dura de 5 a 8 anos e acontece de novo e de novo por décadas. Mas observe que a parte inferior e superior de cada ciclo terminam com mais crescimento do que o ciclo anterior e com mais dívida. Por quê? Porque as pessoas empurram. Elas têm uma inclinação para pedir emprestado e gastar mais ao invés de pagar as dívidas. É a natureza humana. Por causa disso, durante longos períodos de tempo, as dívidas aumentam mais rápido do que os rendimentos, criando o ciclo da dívida de longo prazo. Apesar das pessoas ficarem mais endividadas, os credores vão liberando crédito ainda mais livremente. Por quê? Porque todo mundo acha que as coisas estão indo bem. As pessoas, em geral, só focam no que tem acontecido nos últimos tempos. E o que tem acontecido nos últimos tempos? Os rendimentos estão aumentando, os valores dos ativos estão subindo, o mercado de ações rugindo, é um boom. Vale a pena comprar bens, serviços, ativos financeiros com dinheiro emprestado. Quando as pessoas fazem isso, a gente chama isso de bolha. Portanto, embora as dívidas tenham crescido, os rendimentos têm crescido quase tão rápido que elas para compensar. Vamos chamar essa relação entre dívida e renda de o peso da dívida. Então, enquanto a renda continua a aumentar, o peso da dívida continua sob controle. Ao mesmo tempo, o valor dos ativos começa a subir. As pessoas pedem emprestado enormes quantias de dinheiro para comprar ativos como investimentos, fazendo com que seus preços subam ainda mais e as pessoas se sentem ricas. Portanto, mesmo com o acúmulo de muitas dívidas, o aumento dos rendimentos e dos valores dos ativos ajuda os tomadores de crédito a permanecer digno de crédito por mais tempo. Mas, obviamente, isso não pode durar para sempre e realmente não dura. Ao longo de décadas, o peso da dívida vai aumentando lentamente, criando pagamentos cada vez maiores dessa dívida. Em algum momento, os pagamentos começam a crescer mais rápido do que a renda, forçando as pessoas a reduzir seus gastos. E como os gastos de uma pessoa são a renda de outra pessoa, os rendimentos começam a cair, o que torna as pessoas menos dignas de crédito, fazendo com que os empréstimos diminuam. Os pagamentos da dívida continuam a aumentar, o que faz com que os gastos caiam ainda mais e o ciclo começa a se inverter. Esse é o pico da dívida de longo prazo. Os encargos da dívida simplesmente se tornaram muito grandes. Para os Estados Unidos, Europa, grande parte do resto do mundo, isso aconteceu em 2008. Aconteceu pela mesma razão que aconteceu no Japão em 1989 e nos Estados Unidos lá em 1929. E aí a economia começa a desalavancagem. Em uma desalavancagem, as pessoas cortam gastos, a renda cai, o crédito desaparece, o preço dos ativos despenca, os bancos são espremidos, o mercado de ações cai, as tensões sociais aumentam e a coisa toda começa a se autoalimentar para outra direção. À medida que os rendimentos caem, que os pagamentos da dívida aumentam, os tomadores começam a ficar espremidos, não são mais dignos de crédito, o crédito seca, os tomadores não podem mais pedir dinheiro emprestado o suficiente para fazer o pagamento da dívida, isso cria um buraco. E aí os tomadores são forçados a vender os seus ativos para preencher esses buracos. A pressa para vender esses ativos vai inundando o mercado, ao mesmo tempo em que os gastos diminuem. É quando o mercado de ações entra em colapso e tanto o mercado imobiliário quanto os bancos começam a ter sérios problemas. À medida que o preço dos ativos cai, o valor que os tomadores de crédito podem dar de garantia também cai, porque os ativos agora valem menos. Isso torna os tomadores ainda menos dignos de crédito. As pessoas se sentem pobres, o crédito desaparece rapidamente. Menos gastos, menos renda, menos riqueza, menos crédito, menos empréstimos e assim por diante. É um ciclo vicioso. Isso aqui é muito parecido com uma recessão, não é? Mas a diferença é que simplesmente não dá para se abaixar as taxas de juros aqui para salvar o dia. Em uma recessão, a redução das taxas de juros funciona para estimular o endividamento. No entanto, numa desalavancagem, a redução das taxas de juros não funciona porque as taxas de juros já estão baixas e rapidamente elas batem o 0%. E aí o estímulo termina. As taxas de juros nos Estados Unidos atingiram 0% durante a desalavancagem da década de 30 e novamente em 2008. A diferença entre uma recessão e uma desalavancagem é que em uma desalavancagem, o peso da dívida dos tomadores simplesmente ficou grande demais e não pode mais ser aliviado reduzindo o juro.
Os credores percebem que as dívidas ficaram grandes demais para serem totalmente pagas, os tomadores perderam sua capacidade de pagar os empréstimos e suas garantias perderam valor. Eles se sentem aleijados pela dívida e eles nem querem mais ter dívidas. Os credores param de emprestar, os tomadores param de pedir emprestado. Imagina uma economia como não sendo digna de crédito, assim como o indivíduo endividado. Então, o que fazer em uma desalavancagem? O problema é que os encargos da dívida são muito altos e devem diminuir. Tem 4 maneiras disso acontecer. Primeiro, pessoas, empresas e governos cortam seus gastos. Segundo, as dívidas são reduzidas por falências e reestruturações. Terceiro, a riqueza é redistribuída dos que têm para os que não têm. E, finalmente, 4, o Banco Central imprime dinheiro novo. Essas quatro maneiras aconteceram em todas as desalavancagens da história moderna. Normalmente, os gastos são cortados primeiro. Como acabamos de ver, pessoas, empresas, bancos e até governos apertam o cinto e cortam seus gastos para que possam pagar sua dívida. Isso é muitas vezes chamado de austeridade. Quando os tomadores param de assumir novas dívidas, começam a pagar as dívidas antigas, você pode esperar que o peso da dívida diminua. Mas o oposto acontece. Como os gastos são cortados e os gastos de uma pessoa são a renda de outra pessoa, isso faz com que a renda caia. Ela cai mais rápido do que as dívidas são pagas e o peso da dívida realmente piora. Como a gente já viu, esse corte nos gastos é deflacionário e doloroso. As empresas são forçadas a cortar custos, o que significa menos empregos, maior desemprego. Isso leva ao próximo passo. As dívidas têm que ser reduzidas. Muitos tomadores se veem incapazes de pagar seus empréstimos e as dívidas de um tomador são ativos de outro credor. Quando os tomadores não pagam o banco, as pessoas ficam nervosas que o banco não vai poder pagar, então elas correm para tirar o dinheiro do banco. Os bancos são espremidos e as pessoas, empresas e bancos não pagam suas dívidas. Essa contração econômica severa é o que a gente chama de uma depressão. Uma grande parte de uma depressão é que as pessoas descobrem que muito do que elas achavam que era sua riqueza, na verdade, não existe. Vamos voltar para o exemplo do bar. Quando você comprou uma cerveja e colocou ela na conta do bar, você prometeu pagar o barman. Sua promessa se tornou um ativo do barman. Mas se você quebrar a sua promessa, se você não pagar de volta e der um calote na comanda do bar, então o ativo que ele tem realmente não vale nada. Basicamente, ele desapareceu. De uma forma similar, muitos credores não querem que seus ativos desapareçam, então eles concordam com uma reestruturação da dívida, uma renegociação. Isso significa que os credores vão receber menos, ou que eles vão receber por um período mais longo, ou até uma taxa de juros mais baixa do que foi concordada pela primeira vez. De alguma forma, o contrato é quebrado, de forma a reduzir a dívida. Os credores acabam vendo que é melhor receber menos do que não receber nada. E mesmo que a dívida desapareça, a reestruturação da dívida faz com que os valores da renda e dos ativos desapareçam mais rapidamente, de modo que o peso da dívida continua a piorar. Porque assim como a redução de gastos, a redução da dívida também é dolorosa e deflacionária. E aí, tudo isso acaba afetando o governo central. Porque renda mais baixa e menos emprego significa que o governo coleta menos impostos. Ao mesmo tempo, ele precisa aumentar seus gastos porque o desemprego aumentou. E a maioria dos desempregados não tem dinheiro guardado e precisa de apoio financeiro do governo. Além disso, os governos criam planos de estímulo, aumentam seus gastos para compensar a diminuição da economia. O déficit orçamentário dos governos explode numa desalavancagem porque o governo gasta muito mais do que ganha em impostos. É isso que significa quando você ouve sobre o déficit orçamentário nos jornais. Para financiar esse déficit, os governos precisam ou aumentar os impostos ou pedir dinheiro emprestado. Mas com a renda caindo, tantos desempregados, de onde virá esse dinheiro? Dos ricos. Como os governos precisam de mais dinheiro e a riqueza está fortemente concentrada nas mãos de uma pequena porcentagem das pessoas, os governos têm a tendência natural de aumentar os impostos sobre os ricos, o que facilita uma redistribuição da riqueza na economia, dos que têm para os que não têm. Os que não têm, que estão sofrendo, começam a ficar ressentidos dos ricos que têm. Os ricos, sendo espremidos pela economia fraca, pela queda do preço dos ativos, impostos mais altos, também começam a se ressentir dos que não têm.
E se a depressão continuar, o distúrbio social pode estourar. E a tensão aumenta não apenas dentro dos países, como também pode aumentar entre os países, especialmente entre países devedores e credores. Essa situação pode levar a mudanças políticas que às vezes podem ser bem extremas. Na década de 30, isso levou Hitler ao poder, guerra na Europa, depressão nos Estados Unidos. A pressão para fazer algo para acabar com a depressão começa a aumentar. E não se esqueça, a maior parte do que as pessoas pensavam que era dinheiro era realmente crédito. Então, quando o crédito desaparece, as pessoas simplesmente não têm dinheiro suficiente. As pessoas ficam desesperadas por dinheiro e aí, você lembra quem que pode imprimir dinheiro? O Banco Central pode. Tendo já reduzido suas taxas de juros para quase zero, ele é forçado a imprimir dinheiro. Ao contrário do corte de gastos, redução de dívida e redistribuição de riqueza, a impressão de dinheiro é inflacionária, é estimulante. E, inevitavelmente, o Banco Central imprime dinheiro novo do nada e usa para comprar ativos financeiros, títulos do governo. Aconteceu nos Estados Unidos durante a Grande Depressão, novamente aconteceu em 2008, quando o Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, imprimiu mais de 2 trilhões de dólares. Outros bancos centrais ao redor do mundo que também imprimiram muito dinheiro. Ao comprar ativos financeiros com esse dinheiro, eles ajudam a aumentar o preço dos ativos, o que torna as pessoas mais dignas de crédito. No entanto, isso só ajuda aqueles que possuem ativos financeiros. Veja bem, o Banco Central pode imprimir dinheiro, mas ele só pode comprar ativos financeiros. O governo central, por outro lado, pode comprar bens, pode contratar serviços, efetivamente colocar dinheiro na mão do povo, mas não pode imprimir dinheiro. Então, para estimular a economia, os dois devem cooperar. Comprando títulos do Tesouro, o Banco Central essencialmente empresta dinheiro para o governo, permitindo que ele tenha um déficit e que ele aumente os gastos com bens e serviços, fazendo programas de estímulo, benefícios de desemprego. Isso aumenta a renda das pessoas e também aumenta a dívida do governo. No entanto, isso reduz o peso total da dívida na economia. Esse é um momento de risco muito alto. Os governantes precisam equilibrar essas 4 maneiras de reduzir o peso da dívida. As formas deflacionárias precisam se equilibrar com a forma inflacionária para manter a estabilidade. Se isso tudo for equilibrado corretamente, pode acontecer uma bela desalavancagem. Veja, uma desalavancagem pode ser feia ou pode ser bela. Como uma desalavancagem pode ser bonita? Mesmo que uma desalavancagem seja uma situação difícil, lidar com uma situação difícil da melhor maneira possível é bonito. Muito mais bonito do que aqueles excessos desequilibrados alimentados por dívidas que aconteciam lá no período de alavancagem. Numa bela desalavancagem, as dívidas diminuem em relação à renda, o crescimento econômico real é positivo e a inflação não é um problema. Isso só é alcançado tendo o equilíbrio certo. O equilíbrio certo requer uma certa combinação de corte de gastos, redução da dívida, transferência de riqueza e impressão de dinheiro para que a estabilidade econômica e social possa ser mantida. As pessoas perguntam se imprimir dinheiro não vai aumentar a inflação. Não aumenta se essa impressão compensar a queda de crédito. Lembra, gastar é o que importa. $1 de gasto pago com dinheiro tem o mesmo efeito no preço que $1 de gasto pago com crédito. Ao imprimir dinheiro, o Banco Central pode compensar o desaparecimento do crédito com um aumento na quantidade de dinheiro. E para mudar as coisas de verdade, o Banco Central precisa não apenas aumentar o crescimento da renda, mas ele precisa que a taxa de crescimento da renda seja maior que a taxa de juros da dívida acumulada. Então, o que eu quero dizer com isso? Basicamente, a renda precisa crescer mais rápido do que a dívida cresce. Por exemplo, vamos supor que um país que passa por uma desalavancagem tem uma relação dívida-renda de 100%. Isso significa que o valor da dívida que ele tem é o mesmo que o valor da renda que todo o país faz em um ano. Agora pensa na taxa de juros dessa dívida, digamos que seja de 2%. Se a dívida está crescendo em 2% por causa dessa taxa de juros e a renda está crescendo apenas 1%,
você nunca vai conseguir reduzir o peso da dívida. Você precisa imprimir dinheiro suficiente para obter a taxa de crescimento de renda acima da taxa de juros. No entanto, a impressão de dinheiro pode ser abusada facilmente porque ela é fácil de fazer. E claro, as pessoas preferem ela àquelas alternativas mais dolorosas. A chave é evitar imprimir muito dinheiro e causar uma inflação alta demais, como o que a Alemanha fez durante a sua desalavancagem lá da década de 20. Se os governantes alcançarem o equilíbrio certo, uma desalavancagem não vai ser tão dramática. O crescimento é lento, mas o peso da dívida diminui e essa é uma bela desalavancagem. Quando a renda começa a aumentar, os tomadores começam a ficar mais dignos de crédito. E quando os tomadores ficam mais dignos de crédito, os credores começam a emprestar dinheiro novamente. O peso da dívida finalmente começa a cair. Capazes de pedir dinheiro emprestado, as pessoas podem gastar mais. Eventualmente, a economia começa a crescer novamente, levando à fase de reflação do ciclo da dívida de longo prazo. Embora o processo de desalavancagem possa ser horrível se for mal feito, se ele for bem feito, eventualmente ele vai resolver o problema. Demora cerca de uma década ou mais para que o peso da dívida caia e que a atividade econômica volte ao normal, e é daí que vem o termo década perdida. Para encerrar, claro, a economia é um pouco mais complicada do que esse modelo sugere. No entanto, colocar o ciclo da dívida de curto prazo em cima do ciclo da dívida de longo prazo e depois colocar os dois em cima da linha de crescimento da produtividade nos dá um modelo razoavelmente bom para ver onde a gente estava, onde estamos agora e para onde provavelmente estamos indo. Então, em resumo, existem 3 regras gerais que eu gostaria que você tirasse disso. Primeiro, não deixe sua dívida aumentar mais rápido do que a sua renda, porque o peso da sua dívida vai acabar por te esmagar. Segundo, não deixe sua renda aumentar mais rápido do que a sua produtividade, sua capacidade de fazer dinheiro, porque você vai acabar se tornando menos competitivo. E terceiro, faça tudo o que puder para aumentar a sua produtividade, porque a longo prazo, isso é o que mais importa. Esses são conselhos simples para você e conselhos simples para os nossos governantes. Você pode se surpreender, mas a maioria das pessoas, incluindo a maioria dos governantes, não sabe e não presta atenção suficiente a isso tudo. Esse modelo funcionou para mim e eu espero que funcione para você. Obrigado.